Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Pessoal que já estiver ao vivo aí, por gentileza, me sinalize aí como é que está o áudio, a imagem, a conexão, se está tudo beleza. Se é tudo certo aí para mais um bate-papo. Beleza, vamos lá, recadinhos aqui enquanto o pessoal vai chegando, vamos fazendo os ajustes. Bom, Despertar Consciente toda terça e quinta, para quem caiu de paraquedas aqui nesse encontro, toda terça e quinta estou ao vivo às 13 horas, batendo um papo com vocês, com conteúdo sobre os bastidores da nossa consciência, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, como ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais saudável. Então, esse é a nossa proposta aqui. Essa semana eu estou trazendo o tema aqui sobre os padrões. Então, no Despertar Consciente anterior, eu abordei como identificar os padrões reprimidos. E hoje eu vou abordar com vocês como que nós vamos quebrar estes padrões, tá? Então, eu busco sempre trazer de uma forma onde você consegue acompanhar sem ter que seguir uma ordem linear. Então, se você não assistiu o encontro anterior e os anteriores, não precisa, pode continuar aqui que você vai conseguir acompanhar o nosso bate-papo, o nosso assunto, tá? E claro, se você teve a oportunidade de assistir antes, vai poder fazer um melhor conteúdo. E se não teve, está gostando do material e do conteúdo, fica o convite para você assistir as gravações anteriores, que eu tenho certeza que vai complementar tanto o assunto abordado quanto o seu conhecimento pessoal e que pode facilitar a sua jornada, a sua caminhada. E se você está gostando aí dos nossos encontros, do meu trabalho, desse bate-papo, deixa aí aquele coraçãozinho, aquele joia, que sempre ajuda na divulgação do trabalho, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas também, beleza? Bom, então recado dado, vamos lá para o que interessa, vamos para o nosso assunto de hoje. Eu busco sempre trazer no Despertar Consciente também assuntos e conteúdos diretos e objetivos, então eu busco ser o mais breve possível, né? Claro que tem os recadinhos para dar, né? Tem os ajustezinhos, mas a mensagem eu busco passar ela de forma direta e objetiva, entendendo a demanda e a necessidade da maioria das pessoas que tem uma vida agitada. Então, para não ficar um conteúdo muito extenso, então eu trago conteúdo aqui no Despertar Consciente, direto, rápido e objetivo, ok? E quem gosta de conteúdos mais longos, periodicamente eu sempre tenho uma maratona com aulas direcionadas para um determinado tema, um determinado assunto, tá? Então fique atento nas minhas postagens que a próxima maratona vai ser sobre as emoções, tá? Então vai ser um estudo, um trabalho muito legal sobre as emoções, que vai ajudar demais aí a sua autocompreensão, a compreensão da sua realidade, de como que funciona e como que você, consequentemente, vai colocar tudo isso em prática para desfrutar de uma vida melhor, beleza? Bom, então recado dado, vamos lá. Como que nós rompemos os padrões, tá? Pessoal, é mais simples do que você imagina. Simples na teoria, né? Na prática não quer dizer que seja fácil na prática, tá? Por quê? Porque a dificuldade se dá no que impede de colocar em prática o que é simples, tá? Então vamos lá. Como que nós rompemos padrões repetitivos? Fazendo escolhas diferentes e escolhas conscientes. Detalhe, eu não falei escolha certa nem escolha errada, eu falei escolha diferente e consciente. Por quê? Porque se você permanece fazendo as mesmas escolhas, você consequentemente vai obter os mesmos resultados e condicionada. Okay? E se os seus resultados, suas escolhas, suas ações, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas crenças estão condicionadas, então a maioria das pessoas que estão dentro desse movimento estão inconscientes, estão passando por um problema, né, no primeiro nível de forma inconsciente, ou seja, ela nem sabe o porquê está escolhendo, ela simplesmente escolhe. Na verdade, né, eu sempre busco dizer, na verdade ela não está nem escolhendo, ela está reagindo. Então por isso que eu até tenho um material meu salvo, onde o título é Você age ou reage? Porque quando você age, você está escolhendo. Quando você reage, você está condicionado, apenas reagindo aos estímulos inconscientes que te colocam sempre fazendo as mesmas escolhas e, consequentemente, vivenciando os mesmos resultados. Então, para quebrar um padrão, você tem que fazer escolhas diferentes e escolhas conscientes, porque as escolhas que você já fez te colocaram nos resultados que você tem.
que você está. E quando você as repete, você está reforçando um ciclo e um automatismo. Tá? Então, parece simples, parece óbvio, né? Assim, então é só fazer escolha diferente. Só que o óbvio não quer dizer que seja fácil. Tá? Por que não é fácil? Então depende do ponto de vista. Né? É fácil quebrar um padrão quando estamos olhando no ponto de vista de fazer uma escolha diferente. Então nesse ponto está fácil. Na prática é difícil porque a dificuldade se dá em toda a complexibilidade que está por trás dessa escolha. Ok? Então, para que... Ah, mas Henrique, mas precisa fazer isso, precisa fazer terapia, precisa fazer isso, precisa daquilo, precisa de ajuda. Tudo isso é uma forma para facilitar o fazer diferente e fazer consciente. Então, não necessariamente você precisa disso. São ferramentas que vão te auxiliar para que o que precisa ser feito, que é a escolha diferente e consciente, no caso, para quebrar um padrão, para que este movimento seja mais leve. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa está, por exemplo, condicionada a ter compulsão alimentar, por exemplo. Então, a compulsão alimentar, ela, toda vez que ela come de forma compulsiva, ela está fazendo uma escolha consciente ou inconsciente de se alimentar em desequilíbrio. Como que ela vai quebrar esse condicionamento de comer compulsivamente? Escolhendo não comer. Então, até aí parece ser simples. Então, estou escolhendo não comer. Só que aí entra a parte difícil. As informações inconscientes que impedem a pessoa de fazer uma escolha diferente ou fazer uma escolha consciente. No primeiro nível é onde a pessoa está inconsciente disso. Ela nem sabe o quanto faz mal para ela a forma como ela se alimenta. Então ela está inconscientemente presa em um padrão, em um ciclo repetitivo que ela nem tem consciência. Então como que ela vai escolher diferente se ela não tem consciência disso? Então o primeiro passo para romper é ter conhecimento do problema. Então por isso que a primeira dica, que até ficou na aula anterior, é o que? Autoconhecimento. Então, quando você passa a ter autoconhecimento, por isso que estudar, aprender, gerar complexibilidade no seu sistema, né? Inserir informações úteis. Então, quando você aprende, autoconhecimento te coloca na posição de entender, se posicionar, saber aonde estão os problemas da situação que você deseja ou até identificar, saber que já está com um problema a ser resolvido. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então, depois disso, quem já consegue escolher diferente, fazer escolhas diferentes, já começa a quebrar padrão. Então, vai ter situações que vai ser simples, por tentativa e erro, ou pela gravidade do problema que você passa, a pessoa consegue fazer uma escolha diferente, nem que seja na marra ou movida pela dor. Então, essa é uma forma de escolher diferente. Seja pelo problema, seja por autoconhecimento, né? Seja estando consciente, entendendo a situação. E entra a outra parte, que aí é a parte onde talvez vai esbarrar em um bloqueio emocional, um bloqueio mental, uma crença. Quando eu falo bloqueio mental, estou falando de crenças, condicionamentos, hereditariedades, pensamentos. São as informações registradas no seu arquivo mental que estão influenciando você a determinada escolha ou comportamento e, consequentemente, resultado. Tá? E a outra caixinha do emocional, onde emoções te colocam em condições de fazer a mesma escolha ou impedindo de ter condições de fazer uma escolha diferente. Então, nesse caso, é onde uma terapia pode te ajudar. Então, a terapia, ela não é algo que seja uma coisa obrigatória. Ela passa a ser essencial de acordo com a gravidade do seu problema. Então, todo ser humano ele é autossuficiente para conseguir fazer escolhas diferentes sem uma ajuda externa. Agora, quando você chega num alto nível de um problema que talvez existe tanta complexibilidade nele que recursos externos podem te ajudar para facilitar o seu processo de fazer uma escolha diferente, consciente e, consequentemente, mudar a sua realidade, o seu comportamento, seja qual for a sua meta ou o seu objetivo. E aí que entra a terapia. Então, terapia é uma forma, então fazendo mudando aqui, né, a linha de raciocínio, desenhando o que nós falamos. A terapia é uma ferramenta que vai te auxiliar para que você faça escolhas diferentes e conscientes para quebrar padrões de uma forma mais leve.
Então, como é que uma pessoa consegue resultado? Quando ela age diferente. Por que, mas por que fulano nunca fez terapia e consegue ter resultados? Se você olhar na prática, no passo a passo que ela fez, o diferencial dela para sair do ponto A, onde ela estava com problema, para o ponto B, onde ela conseguiu solução, foi fazer uma escolha diferente. Essa escolha diferente dela rompe o padrão. Então, não sei se ela fez uma escolha diferente por autoconhecimento, por autorreflexão, por gravidade do problema, ou por uma imposição de um terceiro, colocando condições, se você não fizer isso, eu vou terminar nosso relacionamento, por exemplo. E aí, por este medo de perder o relacionamento, ela escolhe diferente. E ela escolhendo diferente, ela alcança esse resultado. Então, percebe? O fator em comum para as pessoas que têm resultados e que quebram padrões é escolher diferente. Ok? Então, este é o ponto. Agora, como você vai escolher diferente e colocar isso em prática, de fazer escolhas diferentes para romper os seus padrões, aí que vai depender da sua necessidade, dos seus problemas, das suas questões pessoais. Então pode ser que tenha uma situação onde você, já entendendo de tudo isso, você pode sair dessa live rompendo padrões. Você já, beleza, então eu estou condicionado a X escolhas que estão me levando a X resultado. A partir de hoje eu vou fazer escolhas diferentes. Eu tenho certeza que você já vai começar a colher resultados diferentes. Outra situação que pode acontecer é que, dependendo da sua questão, não vai ser tão simples assim fazer uma escolha diferente e colocar isto em prática. Aonde que vai esbarrar em um bloqueio interno, mental ou emocional. Neste caso, a terapia pode te ajudar. No caso, a terapia que eu utilizo, HQI. HQI é a ferramenta que você, na prática, consegue fazer um ajuste de consciência, eliminando da sua consciência o envolvimento mental e emocional que geram como consequência o seu problema ou que te influencia a fazer sempre as mesmas escolhas. Então, voltando no exemplo anterior, uma compulsão alimentar, por exemplo. A pessoa, então, tem um problema que é devido a uma compulsão alimentar, por exemplo. Essa compulsão alimentar, então, como que ela resolve? Escolhendo diferente na hora de não comer. Tem gente que vai conseguir fazer isso, tem gente que não vai conseguir. Quem não consegue, por quê? Provavelmente tem um envolvimento mental e emocional que dificulta ou impede ela de fazer e escolher diferente. Quando você encontra essas causas, utiliza, por exemplo, uma ferramenta terapêutica e elimina essas informações, logo você não está mais preso emocionalmente ou mentalmente naquilo que te influenciou a fazer determinada escolha. Logo, você consegue mudar a sua realidade. Vou dar um outro exemplo diferente. Uma pessoa que está condicionada a pegar problemas dos outros. Tá? Então, como que ela consegue resolver isso? Aprendendo a dizer não. Então, a pessoa talvez racionalmente, ou depois dessa live, ou depois de tanto problema que teve por não conseguir dizer não para alguém, ou seja, por qual for o outro motivo, ela entende, meus problemas estão existindo porque eu estou condicionado a aceitar e pegar problemas que não são meus, eu não consigo dizer não. A partir de hoje eu vou aprender a dizer não. Então essa pessoa que aprendeu a dizer não está rompendo os padrões. Tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser simples, não estou falando que vai ser difícil. Estou dizendo que o X da questão que separa ela do resultado e de onde ela está. Então, essa é uma pessoa que pode conseguir um resultado simplesmente mudando este comportamento. Só que vamos analisar uma outra situação, aquela que tem a dificuldade. Essa que tem a dificuldade, então existem aspectos inconscientes, envolvimentos mentais e emocionais de históricos de eventos que ela vivenciou no passado, que pode até não ter nada a ver com o padrão, nada a ver, que eu digo no sentido de ser uma situação igual à que ela vive hoje. Pode ser uma situação totalmente diferente que ela viveu, mas que gerou sentimentos que hoje impactam nesse ponto dela fazer escolhas ou deixar de fazer escolhas, de dizer não ou de pegar problemas que não é dela. Então, por exemplo, vamos supor que no histórico dessa pessoa ela tenha acúmulos de rejeição, de desaprovação, de carência ou de prazer com sensação de dívida com as pessoas que a ajudaram. Então, histórico de pessoas que não ajudaram ela, aonde ela teve o sentimento de rejeição, de abandono e de carência,
hoje faz com que ela queira ser totalmente ao oposto. É aquela pessoa que pode ter gerado um padrão mental assim: eu vou fazer pelos outros aquilo que não fizeram por mim. Só que esse fazer pelos outros aquilo que não fizeram por mim está embasado nas carências, nos abandonos, na rejeição, o medo de ser desaprovado e rejeitado novamente, aonde impede ela na prática de dizer não com algo que poderia gerar um peso e uma sobrecarga para ela. Então vai ser aquela pessoa que vai dizer sim para tudo, e a consequência em dizer sim para tudo pode gerar grandes sobrecargas. Tá? Então, um outro exemplo, totalmente o extremo, talvez aquela pessoa que teve muita ajuda, teve muito apoio ao longo da vida, e isso gerou sentimentos positivos e que geraram uma necessidade de compensação. Então essa necessidade de compensação pelas ajudas que teve é como se fosse uma dívida emocional aonde ela tem que ficar compensando. E ela entende que se ela dizer não para alguém, ela está desonrando ou sendo ingrata com as que ajudaram ela no passado. E uma coisa não necessariamente tem relação com a outra. Quando talvez quem ajudou, talvez não estava colocando condições para ela, né? E se tivesse colocando condições, então que coloque que você retribua de acordo com o que foi pré-estabelecido anteriormente para que não tenha essa dívida. Então muitas pessoas levam dívida de relacionamentos anteriores buscando compensar em novas situações, o que gera a dificuldade em dizer não. Então, pegaram aqui onde eu estou querendo dizer? O X da questão para mudar um condicionamento é escolher diferente, o que na prática não quer dizer que seja simples e que seja fácil. Quando se encontra dificuldade nisso é porque existem bloqueios mentais e emocionais internamente, vindo de situações anteriores, da experiência de vida anterior, que está influenciando na escolha agora, que impede ela de fazer o óbvio. E por que eu estou separando esses dois pontos, o que impede e a virada de chave? Porque senão a pessoa fica procurando solução onde não perdeu. Ou talvez a pessoa pode fazer até uma terapia, mas faz uma terapia como fuga. Ela faz anos de terapia, não leva o assunto para a terapia que tem relação com o que ela deseja mudar. A terapia vira uma falsa ilusão de que ela está buscando alguma coisa, mas na hora que ela é exigida para poder fazer algo, ela não faz uma escolha diferente e consciente. Então o que acontece? A pessoa fica revivendo os mesmos problemas. E a falsa ilusão de que está fazendo algo para poder mudar essa solução. Tá? Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque essa consciência é muito importante. Porque senão a pessoa busca, e quando eu falo isso, não é que a pessoa faz isso de má fé, tá? Porque talvez nem ela saiba disso. Talvez nem a própria pessoa tenha consciência consciente disso. Claro que o inconsciente sabe de tudo, né? Então, porque o inconsciente são que suas personalidades sejam atuando ou reprimidas. Então, a reprimida é que age nas sombras, fazendo essas escolhas, onde a parte consciente que está suando e dando um duro danado, seja no processo terapêutico, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja se dedicando para um relacionamento, seja correndo atrás de melhorar o seu profissional, o seu dinheiro, essa parte está lhe dando um duro danado, fazendo um esforço danado, e essas personalidades inconscientes sabotando essas informações. Então, por isso a proposta do trabalho, né? O despertar consciente. Então, trazer essa consciência para que você consiga implementar todas as suas ações, seus recursos, seu esforço, que eu sei que na prática você está se esforçando para alcançar esse resultado. Só que a maioria das pessoas, por que elas não conseguem? Elas direcionam todo esse esforço para onde não é o lugar onde está a solução dos problemas dela. Então, você tomando consciência disso, você consegue direcionar todos os seus recursos para o que você deseja obter como resultado e como meta. Tá? Então hoje é um bate-papo de consciência, de entender o ponto-chave. Não quer dizer que seja fácil, que seja simples, mas é possível ser feito, e principalmente quando você sabe aonde estão as causas. Então, uma vez identificado, será que agora eu tenho que fazer então com o pé no peito? Não sei, depende da sua necessidade de urgência do seu resultado. Se não é, beleza, só de você entender já mudou muita coisa na sua história. Então você pode trabalhar a dificuldade. Não é para você ter que fazer com peso, com cansaço ou com autocobrança. Não, se você identificou a dificuldade, não precisa fazer com dificuldade, a não ser que seja uma necessidade de urgência, ou se você já está saturado com o seu problema. E tudo bem, faça com dificuldade mesmo. Mas se você tem a possibilidade de esperar, então trabalhe de forma leve, trabalhe o que te impede antes de escolher. Para aí, a hora que chegar o momento de você ter que escolher,
você vai escolher de forma leve e de forma tranquila, não vai ser um peso. Então até o seu processo de autocura, o seu processo de mudança da realidade passa a ser prazeroso. Eu sempre defendo a ideia, o processo terapêutico não tem que ser uma coisa massiva, dolorosa e sofrida. Dá para você se divertir durante o processo, e quando você compreende as regras do jogo, você passa a se divertir com o processo também, por mais doloroso que ele possa ter sido no passado, ou ele possa até ser. Mas o fato de você tomar consciência, você entender tudo isso, só é doloroso quando se está inconsciente. Quando você passa a ter consciência, passa a ser prazeroso. Tá? Então olhe, por exemplo, qualquer situação que alguém está passando pela primeira vez ou não sabe como passá-la. Vai ser difícil, vai ser chato, vai ser cansativo, mas aquela pessoa que já domina ou tem experiência naquilo, para ela vai ser fácil. Para ela vai ser até divertido passar pelo processo. Qual que é o diferencial entre elas? O entender como que funciona. Imagina, por exemplo, se seu carro estraga no meio da estrada, no meio de uma viagem. Para você tentar resolver ele ali sozinho, o fato de você não ter consciência de como funciona a mecânica do carro, vai ser difícil para você, vai ser chato, você vai quebrar a cabeça, vai machucar, vai ser uma coisa complicada. Se é o carro de um mecânico, ele vai arrumar ali se divertindo, talvez ali, né? Vai ser uma coisa mais leve para ele arrumar isso. Qual que é a diferença entre os dois? Um tem o conhecimento, sabe quais são as regras deste carro. Então para ele vai ser fácil, ele não vai ficar batendo cabeça. Ou mesmo que não seja fácil, mas também não vai ser tão difícil assim. E outro, o mais importante, vai conseguir o resultado mais rápido. O mecânico vai sair da estrada mais rápido do que uma pessoa que não entende de mecânica. Então, qual que é a diferença? Os dois passaram pelo mesmo problema, carro estragado na estrada. Qual que é a diferença? Um tem conhecimento. Esse conhecimento também não ia servir de nada se esse mecânico ficasse lá no carro esperando o carro arrumar sozinho. Então é o quê? É o conhecimento aplicado. Qual que é a aplicação ali? Agir, a escolha. Fazer a escolha de arrumar o carro. Então, pegaram a diferença? Então a diferença é o quê? Autoconhecimento e colocar o conhecimento em prática ao fazer escolhas diferentes e conscientes. Então, se você está dentro de um problema, este problema só vai ser um problema para você porque você está inconsciente dele. Então, não precisamos nem podemos fazer uma outra analogia aqui para poder ilustrar. Não precisamos pegar simplesmente o exemplo aqui de uma pessoa que não entende de mecânica e um mecânico que entende do funcionamento do carro. Podemos pegar você mesmo com os seus problemas, com o exemplo. Pegue um problema que você já o superou, que você já resolveu e já obteve resultado nele. Aposto que se você passar por essa situação de novo, você vai resolvê-la com o pé nas costas. Agora, pegue essa mesma situação e olhe quando você passou a experiência pela primeira vez. Provavelmente foi difícil, provavelmente foi doloroso, provavelmente teve consequências ruins e sofrimento com ela. Qual que é a diferença de você antes para você agora? Você tem consciência e você vai conseguir escolher diferente, porque você entende as regras do jogo do qual você passou. Então, o fato de você compreender e o fato de você agir e escolher diferente te coloca em uma condição melhor. O que mudou? Escolha e conhecimento. Então, percebe que o problema pode ser o mesmo. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? O problema que você sofre hoje, o diferencial dele é o mesmo do anterior. O que muda? Da mesma forma que o problema que você já resolveu hoje para você, ele é simples, o que você está passando hoje, talvez daqui a 10 anos ou talvez semana que vem você vai estar dando risada dele. Assim, nossa, eu não acredito que eu dei tanta importância para isso. Qual que é a diferença? Compreender a situação e escolher diferente. Tá? Então, esse é o recado do Despertar Consciente de hoje. Okay? Então, resumindo, escolhas diferentes e escolhas conscientes quebram padrões. Okay? O como você vai escolher diferente e consciente que está com flexibilidade. Mas o que vai virar a chave para que você mude o seu resultado é escolher diferente e escolher consciente. Lembrando, não é escolher certo, não é escolher errado. Às vezes você talvez precisa se permitir até errar às vezes. Então, não é escolher certo ou escolher errado. É escolher consciente e escolher diferente. Okay? Então, essa é a mensagem de hoje. Tá? Nos vemos então na próxima terça-feira. Lembrando, terça e quinta ao vivo aqui no Instagram,
com o Despertar Consciente, trazendo conteúdo para vocês. Se você gostou, peço para deixar aquele joinha, compartilhar essa mensagem com quem talvez possa fazer a diferença, ok? Então, gratidão a você que me assistiu aqui ao vivo ou na gravação. Lembrando também, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ok? Aqui abaixo, que a sua dúvida pode ser o título do próximo encontro. Deixa aqui também nos comentários qual outro assunto você gostaria que eu abordasse, que vai ser um prazer trazer esse conteúdo para vocês também, ok? E sobre a terapia HQI, eu estou marcando um novo curso agora no dia 16 de setembro, começa a minha próxima turma do curso de HQI. Se você quiser participar, pode entrar em contato para saber mais informações sobre a turma. E se você está assistindo a gravação depois que a turma passou, fique atento nas minhas postagens para saber quando teremos o próximo encontro, ok? Beijo, até o próximo Despertar Consciente.